Você não leu errado. A inteligência artificial vai tirar o seu emprego, mas não como você pensa. Não, vai ser muito pior, vai virar a revolução das máquinas, o mundo vai ser como Matrix. O assunto é sério, mas não é o fim do mundo. Calma. Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou a Bruna e aqui no Dia na Rotina eu falo sobre trabalhos e profissões de maneira divertida, descontraída, contando histórias de pessoas, ou falando de série, filmes e outros assuntos relacionados. E hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial. Carinhosamente apelidada de IA, essa querida já virou nossa amiga, nossa confidente, nossa terapeuta. Inclusive tem que tomar cuidado, gente, é perigoso isso aí, vamos colocar uns limites. Guia de turismo, colega de trabalho, enfim, o povo já fez de tudo com essa querida. E aí, se lá pelos últimos 2 anos, você não pensou em nenhum momento, ai, será que a inteligência artificial pode roubar o meu emprego em algum momento? Você deve estar vivendo embaixo de uma pedra que nem o Patrick Estrela. Porque ultimamente eu nunca vi a cada 10 palavras que alguém fala uma ou é IA ou é ChatGPT. Tá, mas sem enrolação. Vamos responder a pergunta. A IA vai roubar o meu emprego? O seu emprego? Sim e não. Tem algumas camadas aí nessa resposta, então vamos entender bem direitinho. Assim como em outras revoluções tecnológicas e industriais que já aconteceram antes, é natural que essas novas tecnologias, essas novas ferramentas que vêm surgindo assustem, porque o desconhecido afinal traz medo. Principalmente quando essa nova tecnologia aí entra, em todas as partes da nossa vida, no mercado de trabalho, no dia a dia. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, o bichinho preguiçoso ele gosta daquela zona de conforto, daquela coisa que é previsível, nada de surpresa, nada de novo. Então, quando surge uma coisa assim tão diferente, é natural que surge, esse medo do desconhecido e isso assusta bastante. Porque essas novas tecnologias, novas ferramentas, novas máquinas, elas podem ser interpretadas ali meio que como uma ameaça. Se a gente parar para pensar, isso já aconteceu antes. Na Revolução Industrial, por exemplo, quem lembra daquele filme lá do Charlie Chaplin, que ele ficava sempre batendo lá a mesma coisa lá na linha de produção das fábricas. Quando surgiu a automatização dessas linhas de produção, esses operadores eles deixaram de ser os seus trabalhos, porque afinal as máquinas passaram a fazer aquele trabalho ali sempre repetitivo dentro da fábrica. Mas, se a gente parar para pensar, foram surgindo outros empregos, Por exemplo, alguém teve que pensar, na máquina, projetar, construir, ir lá e instalar a máquina, alguém tem que ficar fazendo a manutenção recorrente daquela máquina. Então, ao mesmo tempo que alguns empregos desaparecem, outros novos vão surgindo. Isso acontece a todo momento no mercado de trabalho. Porque se alguma profissão, algum emprego vai caindo em desuso, vai sumindo ali, vão ao mesmo tempo surgindo outras necessidades. E com a IA é a mesma coisa. Trazendo para o contexto atual, ela vai fazer o quê? Ela vai também substituir trabalhos repetitivos, mas mais no sentido de automação, assim, de comandos, de programação. Ela vai facilitar a análise de dados e informações, principalmente em grandes quantidades. Vai fazer uma projeção futura um pouco mais fácil ali, analisando todos esses dados. Então, ao mesmo tempo que existiam pessoas que faziam esses trabalhos antes, e essas pessoas talvez vão sendo substituídas pela inteligência artificial, vão surgindo outros trabalhos, que é quem que vai pensar, quem que vai programar, quem que vai entender como é que a IA pode ser aplicada ali naquele contexto, quem que vai estudar sobre isso, quem que vai verificar ali, porque afinal a inteligência artificial é só um código, alguém tem que ir lá verificar se ela está fazendo tudo direitinho, então vai tirando daqui, mas vai colocando aqui. E no final das contas, a gente parar para pensar, isso acaba até valorizando o trabalho humano, valorizando a criatividade, que é o nosso diferencial em relação à inteligência artificial, porque o trabalho repetitivo, que é uma coisa que não tem que pensar, é uma coisa ali que tu não precisa ser muito criativo, você vai ficar repetindo sempre a mesma tarefa, acaba sendo uma coisa fácil da IA fazer, e pra gente sobra outras coisas, mais criativas, que tem que pensar estrategicamente, tem que criar. Então acaba que cada um ali faz o que pode fornecer de melhor. Então tá, já me acalmei, já entendi que a IA, tá ali, já faz parte do mercado de trabalho, é isso aí, tenho que aceitar. Mas e aí o que eu faço? Como é que eu entendo, como é que eu sei que eu posso usar ou não posso usar? O que vai acontecer daqui para frente? Recentemente eu escrevi um artigo para pós-graduação da Fundação Dom Cabral sobre as tendências da IA em 2026, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ler na íntegra depois com mais calma, mas eu vou falar aqui um breve resumo se encaixando no contexto aqui do vídeo. A primeira grande tendência, acredito que a maior para esse ano, sejam os agentes de IA, que são ferramentas utilizadas para alguns fins diferentes,
mas que realizam trabalhos também repetitivos e que podem até mesmo ser considerados partes integrantes da equipe de trabalho. Por exemplo, quando você manda uma mensagem de atendimento para o WhatsApp de alguma empresa, muitas empresas já estão utilizando agentes de IA para responder, para fazer ali um pouco de filtragem e poder direcionar melhor e facilitar ali o trabalho das pessoas que estão atendendo por trás daquele serviço. Ou, como eu comentei, né, são essas ferramentas que fazem análise de dados em grandes quantidades para ajudar a equipe ali no processo de trabalho dela. Então, as equipes passam a ser mistas entre pessoas e inteligência artificial. E isso é um conceito bem complexo, né? Um conceito novo que está surgindo. E as lideranças dessas equipes, os gestores, vão ter que saber muito bem fazer a integração da IA nesse contexto, ali naquele sistema daquela equipe, para que funcione direitinho. Justamente porque é uma reação natural das pessoas, essa reação de não vou perder meu emprego, meu Deus, o que eu faço? Ou tem algumas pessoas que têm uma rejeição muito grande, né? Tipo, não, esse negócio aqui, não quero, não funciona, não gosto, não tô afim. Então é todo um trabalho que tem que ser feito, né? De primeiro educar realmente e explicar para as pessoas e fazer elas entenderem como que aquilo vai funcionar, que não é uma ameaça, é uma aliada, se utilizada ali corretamente. Então é todo um passo a passo de um processo de integração que deve ser feito para que ela consiga ser introduzida no dia a dia do trabalho, assim, de maneira com sucesso. E a partir daí isso vai gerando todo um movimento dentro das empresas, né? E as empresas passam até a integrar a IA como parte do seu serviço, como parte do seu produto. Eu acho que os mais conhecidos aí são os famosos algoritmos das redes sociais, né? Que as empresas das redes sociais usam para auxiliar elas ali a entender o perfil do usuário, a poder entregar um conteúdo melhor, né, que se aplica melhor ao contexto e à personalidade, enfim, todas as características daquele usuário. Então a IA já está fazendo aí parte de todo esse sistema, né, sendo integrado em produtos e serviços. E como já falei anteriormente, né, para todos os processos, todos os lugares em que a IA é aplicada, vai ter que ter alguém entendendo ali por trás como que ela funciona, o que pode fazer, o que não pode fazer, como que eu faço, o que que eu programo, como que eu vou projetar e fazer de maneira estratégica para que isso se encaixe ali no meu trabalho. Então sempre tem que ter pessoas responsáveis por isso. E essa é uma outra tendência, né? A tendência dessas novas vagas de trabalho aí surgindo em relação à IA. Então, as empresas, quando né, já estão contratando, elas já vêm com esse requisito que você tenha um conhecimento básico, pelo menos, de inteligência artificial. Não necessariamente você precise, sei lá, o programador que fica escrevendo os códigos, mas que você tenha noção de como ela pode ser utilizada, principalmente dentro da sua área de atuação. Então, é importante você já ir atrás né, desse conhecimento. Hoje em dia tem curso online de IA para tudo quanto é coisa, tudo quanto é área de atuação, na área de trabalho. Então você pode ir atrás aí de uma coisa mais básica, pelo menos para se inteirar do assunto, saber do que você está falando e conseguir acompanhar essa nova ferramenta que vem surgindo. Então, no fim das contas, o grande obstáculo da IA, na verdade, é essa rejeição inicial, né, que é uma reação super natural, como eu já falei, sobre novas tendências, novas tecnologias que surgem, revolucionam fortemente o mercado de trabalho e até mesmo a sociedade como um todo. Outro desafio que surge naturalmente também é relacionado a tratamento de dados, como eu falei, uma das grandes aplicações da IA realmente é tratamento de grande volume de dados e informações. Então, né, política de privacidade de dados, segurança da informação, todas essas coisas surgem também como um desafio aí muito grande. E a questão ética também, aonde que eu posso aplicar, aonde que não, até onde que eu posso ir, até onde que é ético ou não utilizar a inteligência artificial, qual situação realmente seria melhor manter ali o contato humano. Então, essas nuances ainda estão um pouco, eu acho, numa área meio cinza ali, não está muito claro, mas é uma coisa que é natural, né? É uma coisa que está surgindo agora, então a gente vai, com o tempo, eu acredito, delimitando aí esses espaços, entendendo o funcionamento e aplicando da melhor maneira a inteligência artificial. Então fica calmo, fica tranquilo, tranquila. Tenha em mente que você tem que se manter atualizado, né? Para caso você precise ali integrar isso no seu dia a dia, já esteja aplicando IA no seu dia a dia, você ter os conhecimentos e habilidades necessários para isso. Mas, moral da história, não veja como uma ameaça, veja como uma aliada para facilitar a sua vida, ajudar nas suas tarefas do dia a dia e sempre tenha em mente, né, prestar atenção
para usar ela com ética e sabedoria. Que eu acho que quando a gente fala de uma tecnologia que envolve e afeta pessoas direta ou indiretamente, é o ponto mais importante, a gente saber respeitar os limites, respeitar o outro e a si mesmo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixe o seu like aqui embaixo para me apoiar, trazer mais vídeos como esse e outros também aqui para o canal. Se inscreve para não perder o que vem por aí, tem muita coisa legal vindo, muita novidade. Inclusive, comenta o que você gostaria de ver aqui, que eu estou sempre lendo os comentários, curtindo e vendo o que vocês têm interesse em saber mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!